Olá pessoal, eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para vocês no canal. Hoje vamos continuar falando a história dos discípulos de Jesus Cristo, homens que encorajaram, que enfrentaram a morte, a adversidade e lutaram e não negaram a fé de cristão. Nós seguimos os ensinamentos dele, a cópia deles, e eles são um modelo de fé. A igreja que Jesus Cristo começou, a porta que Jesus abriu e nunca mais fechou e só multiplicou o seu rebanho. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Pedro, originalmente conhecido como Simão, nasceu em Betsaida, na Galiléia. Pedro era pescador de profissão quando foi chamado por Jesus Cristo para se tornar pescador de homens. Seu nome antes Simão foi posteriormente mudado para Pedro, que significa pedra, simbolizando a solidez da fé que ele demonstraria. Ao longo dos evangelhos, Pedro é retratado como um discípulo fervoroso, muitas vezes impossível, mas profundamente dedicado a Jesus. Ele testemunhou milagres, como a caminhada sobre as águas. Foi também o primeiro a reconhecer Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro destacou um papel central na última ceia e foi destacado como o líder dos apóstolos. Sua negação a Jesus após a prisão é um episódio marcante, seguido por um arrependimento e restauração pelo próprio Cristo. Após a ressurreição, após a morte de Jesus, Pedro empreendeu uma jornada pelo vasto território do Império Romano para difundir a mensagem do Evangelho. Eventualmente, ele fixou residência em Roma, onde assumiu a liderança da comunidade cristã. Seu papel é evidenciado nos Atos dos Apóstolos, onde ele desempenha um papel crucial na expansão do Evangelho, e especialmente para os gentios. No ano 64 depois de Cristo, a cidade de Roma foi consumida por um grande incêndio que desencadeou uma série de eventos. O imperador Nero responsabilizou os seguidores do cristianismo pelo incêndio e deu início a uma perseguição implacável contra eles. Pedro acabou sendo detido e condenado à pena de morte. A tradição também relata que Pedro pediu para ser crucificado de maneira inversa, de cabeça para baixo, por humildade, alegando que não era digno de morrer da mesma forma que o seu mestre. O local escolhido para sua crucificação foi o Monte Vaticano. Ele se tornou um dos primeiros mártires do cristianismo por todo o mundo. A sua morte é considerada como um testemunho corajoso e final da sua fé inabalável em Jesus Cristo. Ao que tudo indica, o imperador Nero também foi responsável pela morte do apóstolo Judas Tadeu, também conhecido por Lebeu, Tadeu ou Judas, filho de Tiago.
Apesar de ser um dos apóstolos menos mencionado na Bíblia, sua contribuição e legado são significativos. Na última ceia, Judas Tadeu questionou o significado das palavras de Jesus, demonstrando um segredo genuíno de compreender os mistérios do reino. Após a morte de Jesus, ele continuou a desempenhar um papel essencial na propagação do evangelho, especialmente na região da Mesopotâmia e Pérsia. Sua importância na Bíblia é evidente em suas epístolas, onde é reconhecido de autor de uma carta breve e poderosa, dirigido aos cristãos. Nesta epístola, ele exorta aos crentes a permanecer firme na fé e na prática do amor fraternal. Quanto à morte de Judas Tadeu, a tradição cristã diverge em relação aos detalhes. Uma narrativa sugere que ele foi martirizado juntamente com Simão, no entanto, por apedrejamento. Outras fontes indicam que Judas Tadeu foi morto por machadadas, uma forma brutal de execução à época. Independentemente dos estados específicos, sua morte é geralmente considerada como um testemunho da sua fé, da sua dedicação e fidelidade a Cristo. Judas Tadeu simboliza as esperanças que persistem mesmo nas causas mais difíceis. No vídeo de hoje nós apresentamos mais duas mortes dos apóstolos de forma brutal e cruel, trágica, mas que não negaram a fé de cristão e não voltaram atrás. No próximo vídeo, continuamos falando sobre a morte de André e assim nós vamos falando de 2 em 2 discípulos para que entendamos direitinho como foi o final trágico da morte de cada um deles. Assista o vídeo, deixe o seu joinha e se inscreva no canal.